Efésios capítulo 1, do verso 17 ao verso 19, está escrito: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra poderosa de Deus para o seu coração. Amém? Esse é o nosso culto online. Todos os domingos eu libero uma palavra aqui para aqueles que fazem parte desse ministério, para as pessoas que nos acompanham, mesmo à distância. Nós não conseguimos nos reunir presencialmente, né, porque as pessoas que fazem parte do nosso ministério então, estão em vários lugares do Brasil e do mundo. Por isso eu deixo uma palavra pastoral aqui para você que nos acompanha à distância. E eu quero pedir que você acompanhe essa mensagem até o final. Vai ser uma palavra breve, objetiva, mas que vai te impactar profundamente. Eu peço que você dê o like no vídeo, como é de praxe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, seja membro, se você quiser apoiar esse projeto. Se não puder ser membro, nós temos Pix, nós temos uma conta jurídica, temos o Apoia-se, tem várias formas de você nos ajudar. E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E juntamente com o seu pedido de oração, escreva o seguinte: abra os olhos do meu coração. Porque muitas vezes o que nós precisamos é apenas que Deus abra os nossos olhos espirituais. A bênção já está a caminho, a bênção de Deus já foi liberada nos céus, mas muitas vezes o que nós precisamos é enxergar o mundo espiritual. Nós focamos muito nos problemas, nas dificuldades e nos esquecemos que servimos a um Deus soberano, poderoso, misericordioso, que fará de tudo para que nós sejamos vitoriosos. Eu quero basear essa palavra numa passagem que fala muito comigo, que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao verso 18. 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 18. Abra sua Bíblia. Se não estiver de posse da sua Bíblia, apenas acompanhe essa leitura. Ela diz o seguinte: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. A versão que eu estou usando é a NVI. O rei da Síria estava em guerra contra a Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Ou seja, o rei da Síria
procurava derrotar Israel, armava uma emboscada contra Israel, mas Deus revelava os planos do inimigo para o profeta Eliseu. Então, todas as vezes que o inimigo armava uma cilada contra Israel, Deus revelava os planos do inimigo, Deus antecipava os planos do inimigo para o profeta Eliseu, e assim Israel saía ilesa. Israel continuava prevalecendo. Versículo 11 diz o seguinte: isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ou seja, nós temos um infiltrado aqui que está indo lá avisar o rei de Israel dos nossos planos. Verso 12, respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, nenhum de nós é infiltrado, nenhum de nós é X9. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Aleluia. Irmãos, lembra que nós refletimos em Salmos durante toda essa semana? E falamos em um dos estudos que fizemos aqui de Salmos da onisciência de Deus. Deus, antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, ele já ouviu essas palavras. Deus sabia de tudo o que estava acontecendo. O que um dos conselheiros falou aqui é algo tremendo. Rei, as palavras que o Senhor fala lá no seu quarto, Deus está ouvindo. Versículo 13. Ordenou o rei: descubram onde ele está. Ou seja, já que é o profeta que está dedando a gente aí, que está nos dedurando, vamos até o profeta e vamos capturar o profeta. Mas olha que incoerência. Se o profeta sabia dos planos do rei, se o rei armou um plano para capturar o profeta Eliseu, é claro que o profeta saberia também desse plano. Ou, ainda que o profeta não fosse revelado, ou melhor, ainda que não fosse revelado ao profeta a respeito desse plano, Deus já sabia desse plano. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O profeta Eliseu estava cercado. Versículo 15. O servo do homem de Deus, o servo do profeta, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta Eliseu, irmãos, ainda que ele não soubesse desse plano, ele não se surpreendeu, ele não se abalou, ele não se desesperou. Eliseu tinha comunhão com Deus. Eliseu tinha intimidade com Deus. Ele sabia que Deus era o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso nas batalhas, o Deus que poderia conceder a ele vitória. Ou, se Deus não quisesse conceder a ele vitória, ele se submeteria aos planos do Senhor. Eliseu entendia que a vida não era só aqui, que havia uma vida eterna esperando por ele. Então aquelas batalhas não o amedrontavam. E no verso 16, o profeta respondeu: não tenha medo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu conseguia enxergar algo que o servo dele não ainda estava enxergando. Os exércitos terrenos se mobilizaram contra Eliseu, mas assim como os exércitos terrenos, os inimigos visíveis cercaram Eliseu,
os exércitos celestiais se mobilizaram nos céus para protegê-lo. Aleluia. Escreva aqui nos comentários. Abra os olhos do meu coração. Irmãos, presta atenção. Eu sei que muitas pessoas estão colocando aqui pedidos de oração e devem continuar colocando, mas hoje a minha principal oração é para que Deus abra os seus olhos, para que você consiga enxergar o sobrenatural de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Para que você possa ver pelos olhos da fé. Porque Deus não te desamparou, não te abandonou. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, é o que diz a palavra. Eles estão preparados para te dar livramento, para te dar vitória, para te conceder aquilo que você necessita. Aqueles que estão conosco são maiores, são mais numerosos do que eles. Verso 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse rapaz, abre os olhos desse menino, abre os olhos desse moço, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Olha que curioso. Para o seu servo, Eliseu pediu a Deus: restaura a visão dele. Cura os olhos dele, abre os olhos dele. Para os inimigos, Eliseu pediu a Deus: fere os olhos deles, porque eles estão vindo contra nós. Então, essa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque no final de tudo aqui, Deus abriu os olhos espirituais de Eliseu, Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, e Deus também abre os olhos dos inimigos. Depois que eles são levados, conduzidos por Eliseu, imagina um exército que chega pronto para capturar o profeta. De repente, sob um propósito de Deus, sob uma direção de Deus, eles são tomados pela cegueira. E como eles estavam cegos, eles foram guiados pelo profeta, e depois de serem guiados, eles têm a sua visão restaurada. Então, irmãos, o principal ator desse drama aqui não é Eliseu, não é o servo de Eliseu, mas é o Senhor. Deus, ele é reconhecido por aqueles que o servem como o Deus de milagres, o Deus de cura, um Deus de restauração. Ele não é como os ídolos das nações, mencionado aqui em Salmos 115, que tem olhos, mas não enxergam, que tem mãos, mas não podem apalpar, que tem boca, mas não falam, e que não podem fazer nada. Deus não é assim. Ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que vê todas as coisas e que nos faz também enxergar todas as coisas. Conforme a necessidade que nós temos de uma visão espiritual, Deus nos faz enxergar além da nossa visão natural, além dos nossos olhos físicos. Ele agiu assim, conforme a necessidade. Para Eliseu, Deus fez com que ele visse os planos do inimigo. Era a necessidade de Deus.
ou melhor, era a necessidade de Israel, né? E também era a necessidade de Deus, porque Deus queria preservar Israel do ataque do inimigo. Então, diante dessa necessidade, Deus abriu os olhos de Eliseu para os planos do inimigo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que está acompanhando essa mensagem, que Deus quer abrir os seus olhos. O inimigo tem planos contra você, sabia? O inimigo tem planos de destruir a sua família. Uma família reunida, uma família estruturada, ela agrada a Deus, ela é da vontade de Deus, mas ela se torna alvo do inimigo. E aí toda vez que o inimigo armar algo contra a sua família, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai fazer com que você identifique a armadilha que Satanás preparou para a sua família. E Deus vai te dar as ferramentas certas para você desfazer esses planos do diabo. Ou o próprio Deus vai desfazer esses planos mediante a sua oração, a sua vigilância, a sua atitude como pai, como mãe, como filho, aí dentro dessa família. Sempre que os inimigos planejavam um ataque à fronteira, Deus dava antes a informação a Eliseu, e Eliseu então avisava o rei. Provérbios capítulo 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus, ele não vê apenas as nossas atitudes, mas ele vê também os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, ele conhece. Salmos 94, verso 11, diz que o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. A maioria das pessoas em Israel, o reino do norte, não era fiel a Deus. Mas mesmo assim, na misericórdia dele, por causa da misericórdia dele, ele cuidou do seu povo. Aleluia. Então, nós podemos aprender muito com isso aqui, sobre o poder de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a soberania de Deus. Quando Deus tem propósitos, quando Deus tem planos, nada pode impedir. E falando de propósito, em relação à visão, para o moço de Eliseu, para o servo de Eliseu, Deus restaurou a visão dele. Deus mostrou a ele um exército que estava ao seu lado. Deus também pode fazer isso na minha vida e na sua vida. O salmista diz assim, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Às vezes, diante das dificuldades, tudo que nós precisamos fazer é tirar os olhos das circunstâncias. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, é complexo isso. Falando assim é muito simples, não é? Mas nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias e elevar os olhos aos céus, porque é de lá que virá o nosso socorro. Deus restaurou a visão do moço de Eliseu e mostrou um exército ao seu lado. Quando Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, imediatamente Abraão olhou para as circunstâncias. Ele obedeceu, sim, no primeiro momento. Ele saiu da sua terra, ele obedeceu a Deus, mas houve um momento em que ele olhou para as circunstâncias e falou com Deus: Senhor, isso aí que o Senhor falou é impossível de se cumprir. Eu já sou velho, Sara é estéril. Deus então chama Abraão para fora da sua tenda. E isso é muito significativo. Quando você está dentro de uma tenda, dentro de algum lugar, né, que tem um teto, você não consegue enxergar o céu, você não consegue enxergar as estrelas.
Deus chama Abraão para fora da sua tenda e diz para ele: olhe para o céu e conte as estrelas. Ou seja, tire os seus olhos desse lugar que está limitando a sua visão e coloque os seus olhos no infinito, no eterno, no sobrenatural. Porque somente assim você vai entender que esse milagre que eu prometi pode acontecer. Aleluia. Então, irmãos, Eliseu, ele não se preocupou com o exército, porque ele já havia recebido uma visão de Deus por diversas vezes. Os planos do inimigo foram revelados. Só que o servo dele ainda não tinha essa confiança. Ele andava com o homem de Deus, mas ele ainda não tinha fé suficiente. Ele era um bom servo. A palavra diz que ele acordou cedo. Olha, quem acorda cedo é porque sabe das suas responsabilidades, mas ele acordou cedo e colocou os olhos nos problemas. Não adianta dar o melhor de si, não adianta cumprir todas as regras se você condiciona a sua vitória somente aos seus próprios méritos, aos seus próprios recursos. Olhe para Deus. Senhor, abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, que eu possa ver o sobrenatural, que eu possa ter os meus olhos sarados, curados, em nome de Jesus. Que nós não sejamos como o servo de Eliseu, que não conseguia, num primeiro momento, enxergar pela fé, que não conseguia ver o enorme exército de anjos ali que estavam cercando a cidade. A fé nos permite enxergar o invisível. A fé nos permite enxergar além da nossa visão natural e crer que a vitória poderá ser nossa no nome de Jesus. Aleluia. E Deus também restaurou os olhos do inimigo. Lembra que Eliseu pediu a Deus que cegasse aqueles homens, e Deus então coloca uma cegueira neles, né? Mas eles são conduzidos por Eliseu até um determinado lugar, e quando chegam ali, Eliseu ora para que o Senhor retirasse aquela cegueira deles, e eles puderam ter a sua visão restaurada também, né? Eliseu os conduziu à cidade de Samaria e eles tiveram a sua visão restaurada. Eliseu estava salvando a vida daqueles homens. Ele estava salvando, ele estava preservando a vida daqueles homens. E depois que a vida deles é preservada, Deus restaura a visão deles. E eles então passam a crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso. Então essa história aqui é um exemplo tremendo do poder de Deus, da misericórdia de Deus, das estratégias de Deus em desfazer as obras de Satanás. E isso aqui também serve para nós como um exemplo de como nós devemos agir com aqueles que querem nos tratar mal, com aqueles que querem nos ferir. Jesus disse assim, que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem. Lembra disso? Amar os nossos inimigos. Como assim, Jesus? Amar inimigo? Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E eu quero terminar essa reflexão, antes da gente orar, com uma palavra que está em Provérbios 25, versículos 21 e 22.
Provérbios 25, versos 21 e 22, que diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Seja canal de bênção, seja instrumento de paz na vida das pessoas ao seu redor, dos seus amigos e também dos seus inimigos. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra os inimigos espirituais. Às vezes as pessoas estão sendo usadas pelo inimigo, mas nós não devemos querer, desejar o mal dessas pessoas. Faça o bem a essas pessoas e você amontoará brasas vivas na cabeça dela. Essas brasas vivas poderão gerar arrependimento, constrangimento, e elas se converterão ao Senhor. Amém? A necessidade dos inimigos ali era ver o quanto Deus é misericordioso. E eles viram isso através da atitude de Eliseu, que os conduziu em segurança até Samaria e restaurou a visão deles. Eu quero orar por você nesse momento. Se você ainda não escreveu, escreva o seu pedido de oração. Senhor, abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Vamos falar com o Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós glorificamos o teu santo nome. Reconhecemos que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Reconhecemos que o Senhor é o Deus dos exércitos de Israel, é o Deus que vai à frente das nossas batalhas, é o Deus que nos concede a vitória, é o Deus que restaura a nossa visão. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado, que está sendo mencionado aqui nos comentários. São pessoas que depositam toda a sua confiança e toda a sua esperança no Senhor. Abre os olhos de cada um, Pai, para que vejam o teu agir sobrenatural, para que vejam o teu mover. Quando os nossos olhos são abertos, Deus, nós podemos descansar nas tuas promessas. Nós temos a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé restauradas pelo Senhor. Que o Senhor possa suprir as necessidades de cada pessoa que está aqui assistindo a essa mensagem. Visita essa família. Não deixe que eles passem por nenhuma necessidade. Abençoa-os segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Restaura a nossa visão. Restaura a nossa visão. Que possamos ver além das circunstâncias. Que possamos enxergar os teus propósitos em cada situação que estivermos enfrentando na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Dá-nos saúde, dá-nos a tua paz, a tua alegria, a tua esperança. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Não saia sem dar o like no vídeo. Se você ainda não é membro do canal, considere essa possibilidade. Eu tenho postado aqui um conteúdo exclusivo para os membros e nessa semana que está começando, nós vamos criar um canal no Telegram, exclusivo para os membros do canal, onde você vai
receber mensagens inéditas, onde você vai ter uma proximidade maior com o nosso ministério. Eu vou divulgar ainda o link desse canal para os membros. Então fique de olho aí no nosso canal, clica lá em vídeos. Nós temos uma playlist exclusiva para os membros do canal. O link desse grupo do Telegram vai ser divulgado exclusivamente para os membros, tá? Como uma forma de expressar a nossa gratidão a você que tem apoiado o nosso projeto. Custa apenas R$ 7,99 ser membro do canal. Então, eu creio que não vai pesar aí nas suas finanças, né? E se você não puder, como eu disse, tem várias outras formas de você nos ajudar aqui. Nós temos Pix, uma conta jurídica, temos o Apoia-se, temos os nossos livros que estão à disposição. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. O Senhor te abençoe e te guarde durante essa semana. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face. O Senhor restaure a tua visão. O Senhor te faça enxergar pelos olhos da fé. E que o Senhor te dê a paz. Um grande abraço a todos. Eu espero você aqui durante a semana. Tem Minuto com Deus, às 5 da manhã e às 18 horas. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.